of the time we spent together was to talk about methodology. Então, a maior parte do tempo que nós passamos juntos foi para falar de metodologia. And I was specifically mentioning parables. E eu mencionei especificamente parábolas. And there is something about parables that I want us to consider. E tem algo sobre as parábolas que eu gostaria que a gente considerasse. In order to do that, I want to open 1 Corinthians 15, verse 35. Para que a gente consiga fazer isso, eu quero que vocês abram na 1 de Coríntios 15, 35. So, having in mind the fact that even today this discussion and the time of Paul is agitated. Então, tenham em mente que essa discussão, mesmo no tempo de Paulo, era algo que agitava. This is dealing with the nature of man. Isso está lidando com a natureza do homem. And it says, but some men will say, how are the dead raised up, and with what body do they come? Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos, e com que corpo virão? So, the question is, when we die, what is our body? Is the same one that we have now? We will have a new body. Então a pergunta é, quando a gente morrer, será que a gente vai ter esse mesmo corpo ou a gente ressuscita com um novo corpo? This is an ongoing discussion, even now in the movement. E isso é um assunto que tem decorrido nesse momento no movimento. So what Paul says is, thou fool. Fool, thank you. Então o que Paulo diz é insensato, está no verso 36. That which thou sowest is not quickened, except it die. O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. So, when Paul is confronted with that discussion, he starts by saying, thou fool. Então, Paulo, quando ele é confrontado com essa discussão, ele começa por dizer insensato. And today we are very patient with people. E hoje em dia nós somos bem pacientes com as pessoas. We go through all the arguments, Nós passamos por todas as discussões, many quotes, várias citações, just to make our point about the nature of man. só para que a gente consiga fazer o nosso ponto da natureza do homem. But Paul doesn't do that. He just said, thou fool. Mas Paulo não faz isso, ele começa por dizer insensatos. It's quite a bold addressing. E é algo bem corajoso de fazer. And that which thou sowest not that body that shall be, but bear grain, it might chance of wheat or of some other grain. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o trigo ou de outra qualquer semente. So what is Paul doing? I want you to help me with this discussion. Então, o que Paulo está fazendo? Eu quero que vocês me ajudem com essa discussão. Do we have the microphones available? A gente tem microfones aí atrás? There's one there. Pode pegar aí, por favor, e levar para lá. Para lá. Was your hand? No. Yes, what he's. I know what he wants to say, but he's doing something. Eu sei o que Paulo está tentando dizer, mas ele está querendo fazer algo aqui. Yes, Uma parábola? he's using parable teaching. Sim, ele está usando o ensino por parábolas. Do we see that? Será que a gente consegue ver isso? People ask, what is the body that I will have
when I'm resurrected. As pessoas perguntam qual é o corpo que eu vou ter quando eu ressuscitar. And then Paul says, you don't know that when the grain is planted, it needs to die, and what comes out is another thing? E será que Paulo diz, então vocês não sabem que quando a semente é enterrada, ela morre e depois quando ressurgir, ela vai nascer nova? So this is, what do you think about that argument? Então o que vocês acham desse argumento? Is it a strong argument? Será que é um argumento forte? Sim? Não? Sim? Why? Por quê? Eu entendo que como a gente está falando aqui, discutindo sobre a natureza do homem, Do you have a microphone? Microfone. Eu estou usando o outro, então. Só tem um. A questão é o verso 35. So we're referring to verse 35. Pelo que eu percebo na pergunta aqui, So what I understand in this question, havia uma dúvida realmente de como as pessoas poderiam ressuscitar, se ressuscitariam com o corpo delas natural ou com algum outro corpo diferente do que elas viviam. so I understand from this question that people were asking if when they resurrected, they would have the same body or a different body. Okay. Eu nem lembro da pergunta. Pode perguntar, repetir a pergunta? Eu não lembro mais. My question is it a good argument? A minha pergunta é, será que isso é um bom argumento? So what Paul says is you have this body, Então o que Paulo diz é que você tem esse corpo, you die, você morre, and when you resurrect, you will have you will have a new body. e Paulo diz que uma vez que você morre, quando você ressuscitar, você terá um corpo novo. And he says that's because when you have a seed, E ele diz que porque quando você tem a semente, the seed is planted and buried and dies, a semente é plantada e ela morre. and when it sprouts, it is a new it's a new thing, it's something brand new. E quando ela nasce de novo, ela é algo novo. And this is a parable. E isso é uma parábola. And that's the whole point. Like he used a parable to make his point. E esse é o ponto. Ele usa uma parábola para explicar o seu ponto. So today we don't have problems with Paul saying that Então hoje a gente não tem problemas com Paulo dizendo isso, because he's Paul. porque ele é Paulo. We believe him. E nós cremos no It's in the Paulo. Bible. Está na Bíblia. But what about what we do with parables today? Mas e aquilo que a gente faz com as parábolas hoje? We draw a line, Nós desenhamos a linha, we tell a story, nós contamos uma história, a story that makes sense. uma história que faz sentido. By the way, stories they need to make sense, right? E as histórias têm que fazer sentido, certo? You don't start with 3 little pigs and end it with Goldilocks, something like that. Você não começa com os 3 porquinhos e termina com a Caixinhos dourados. caixinhos dourados? That's not how we do parables. Isso não é assim que a gente faz as parábolas. We start and finish with a story. A gente começa e termina com uma história. So when we draw a line, we have a thread. Então, quando nós desenhamos a linha, nós temos um padrão. It's often illustrated like a needle that you need to do your thread like this.
Então, normalmente a gente ilustra isso com uma agulha e a linha passando por dentro dessa agulha. So today, we need to understand what is a parable. Então, hoje a gente precisa entender o que é uma parábola. Maybe people can come and they say, or they might profess that they are using parable teaching to develop their lines, but you need to understand what is a parable. Então, há pessoas que podem chegar até vocês e dizer que estão ensinando por parábolas, mas vocês precisam entender essa linha e o ensino que elas estão passando. Because a parable is a story that has that makes sense from the beginning to the end. Porque a parábola é uma história que faz sentido do princípio ao fim. So I would say, if this is 2018, Então, eu diria que se isso é 2018 and we call this War Battle, e chamamos a isso de que batalha? is that clear, right? Heracleia, certo? So people come up with ideas Então, as pessoas surgem com ideias that Heraclea, the most important element is legions. que a ideia mais importante em Heracleia são legiões. So when we have these legions here that are the most important element in the battle, you now start to understand what it means in that history. Então, quando a gente tem essas legiões e elas são o elemento mais importante nessa batalha, nós começamos a entender esse mar. So they say these are sanctions. Então, eles diziam que aqui eram as sanções. And then you start to have problems with that parable. E você começa a ter problemas com essa parábola. Because when you come back to that history, Porque quando você volta para essa história, you see sanctions being placed upon the Russians in that history, 2016. você vê sanções sendo colocadas nos russos nessa história em 2016. But you don't see any legions. Mas você não vê legiões. So we have a broken line, a broken story. Então, a gente tem uma história quebrada ou uma linha quebrada. So pay attention when you're listening to parable. I want you to be familiar with the to everything about parables. As much as I can remember, I want you to be familiar. I'm doing my best to make you familiar with the mechanisms of parables. Então, o que eu estou tentando fazer é com que vocês fiquem mais familiarizados com os mecanismos das parábolas. There are other examples that breaks the very same principle that we're drawing here. E há outros exemplos que têm os mesmos princípios daquilo que a gente está desenhando aqui. So I just wanted to introduce how parables are powerful, but how we should pay attention on parable teaching. Então, eu estou tentando introduzir como parábolas são importantes, mas como a gente precisa prestar atenção nesse ensino por parábolas. Today, this very same hour, Hoje, nessa mesma hora, there are discussions going on in the movement. há discussões acontecendo no movimento. And the discussions are about what we have just seen in this board here. E as discussões são sobre tudo aquilo que a gente acabou de ver nesse quadro. Mainly the issue of vaccines that Brother Aryan spoke about. Mas principalmente em relação à questão de vacinação que o irmão Arion acabou de falar. I understand that there are things that we need to dig about this subject. E eu acredito que existem coisas que a gente precisa cavar em relação a esses assuntos. But our guide should be the parables. Mas o nosso guia deveria ser as parábolas. So by using the use of parables, we can understand what side to stand on this issue, if I make sense. Então, usando as parábolas, a gente deveria saber de que lado ficar, se isso faz sentido. So let me
starts something with the lines here. Então, deixem eu começar com as linhas aqui. Yesterday we talked about the information warfare that was taking place in that history. Ontem nós começamos por falar da guerra de informação que estava acontecendo nessa história. But we didn't talk about the beginning of that history. Mas nós não falamos do início dessa história. And that's important if you remember what I have just told you. E isso é importante se você lembrar aquilo que eu acabei de falar. Because we're here down in our line. Que nós estamos aqui nesse ponto na nossa linha. This is 2012, 2014. Nós temos 2012, 2014, 2016, 2018 e 2019. And we talked about information warfare. E nós falamos de guerras de informação. But our history starts way before those years. Mas a nossa história começa bem antes desses anos. And when does it start? E quando começa? A nossa história. 1989. And this 1989. is what is called by the Time magazine the Internet Big Bang. E isso é o que é chamado pela Time Magazine a Big Bang da internet. www was invented in that year. O www foi inventado nesse ano. And then in the year 90, E depois, The nos first anos 90, browser was created. esse navegador foi criado. 91 it was released. E em 91 ele foi lançado. This is the increase of knowledge. Isso seria um aumento de conhecimento. And then we have, what is the next waymark? Depois, qual é o próximo marco que nós temos? 96. And what happens here? E o que acontece aqui? Yahoo, né? Algumas revistas, né, também criaram a versão online, né? Fox News, não, Fox News, tem a revista, mas a Times, né? We have Google coming up, we have Yahoo, we have some magazines, we have Fox News. That's all correct, yes. Sim, está tudo correto. Internally, what is the name of the waymark? Mas internamente, qual é o nome desse marco? Okay, we have the Time of the End magazine. A publicação da Revista do Tempo do Fim. And this magazine, the very first paragraph talks about two rivers. E nessa revista, o primeiro parágrafo fala de 2 rios. I'm going to illustrate those two rivers like this. E eu vou ilustrar esses rios dessa forma. And those two rivers are two streams. E esses rios são 2 correntes. And one of the rivers is the Ulai, E um dos rios é o Ulai and the other one is the Hiddekel. e o outro é o Edekel. So one takes you to where? Então, um te leva para onde? This one. This Sea of Glass. Um nos leva para o Mar de Cristal. Mar de vidro, eu acho na Bíblia. Mar de vidro, sim. Eu acho. And the other one takes you to where? E o outro leva para onde? To the Lake of Fire. Nos leva para o Lago de Fogo. Do we have a choice to be between those two? Será que a gente tem a escolha de estar entre esses 2? No, we don't. Não, certo? You either is in the Ulai or the Hiddekel. Ou você está no Ulai ou você está no Edekel. So I want to just to express that idea that in the very beginning of our reform line, in the formalization, we are given this idea of two streams.
Então, eu gostaria de expressar a ideia que no início da nossa linha de reforma, nós temos essas correntes, essas duas correntes. This is an internal event that we need to understand very well. E isso é um evento interno que a gente precisa entender bem. So externally, we have things going on. Então, externamente, a gente tem coisas acontecendo. Fox News, Nós temos a Fox It's News created. sendo criada. the person who is I think it's the founder of Fox News is Murdoch Rupert. I think that's his Eu name. creio que o fundador da Fox News seja Rupert Murdoch. Rupert. Murdoch? É? Yeah. Rupert. That's his name. Então, esse é o nome da pessoa. So, sorry? Rupert, yes, Rupert Murdoch. You can speak in Portuguese. Rupert Murdoch. So this is where Fox News is created. Então, essa é a pessoa que cria a Fox News. Isso é This- quando ela é criada. This is not what is called the mainstream media. Então, isso não é aquilo que a gente chama de corrente principal da mídia? Mainstream media, yes. Or I think you understand what I mean by mainstream media. E eu creio que você consegue entender quando eu falo a corrente principal de mídia. This is a new media. They have a conservative agenda. E essa mídia tem uma ideia conservadora. Uma pauta conservadora. Agenda, pauta. Uma pauta conservadora. And the other side, we have the mainstream media here. E do outro lado, nós temos essa outra fonte principal da mídia. But before we talk about that, I just want to bring us back to 1989. Mas antes de falar disso, eu quero voltar para 1989. Rupert Murdoch created Sky News here in the year 1989. Rupert Murdoch criou a Sky News em 1989. And this was created in England, I think, or United Kingdom. E eu creio que isso foi criado na Inglaterra. And the idea was also a mainstream media. E a ideia era que fosse uma fonte principal da mídia também. This channel is behind Brexit. E esse é o canal que está por trás do Brexit. And you know the importance of Brexit when you come to 2014. E vocês sabem a importância disso quando vocês vêm para 2014. The whole point about those sources, streams of information is to change culture of people, their mindset. E uma das razões dessas correntes principais da mídia é para mudarem a mente e a cultura das pessoas. So you know that in Brazil we have a media. Vocês sabem que no Brasil a gente tem mídia. It's not quite problematic as it is in the United States if you look superficially. E se você olhar de forma superficial, isso não é tão problemático como nos Estados Unidos. But it's problematic if you dig a little bit into it. Mas é problemático se você cavar mais fundo. So this is 11/9, the year where we mark the time of the end. Então isso seria 9/11, onde nós marcamos o tempo do fim. And this is the very same day when the channel of television Record was bought by Edir Macedo in Brazil. E isso foi quando a Record foi comprada pelo Edir Macedo. So you know who is Edir Macedo, right? E vocês sabem quem é o Edir Macedo, certo? He's a leader of I think one of the biggest evangelical church in Brazil, or even worldwide.
they are present. E eu creio que ele seja presidente ou de uma das maiores igrejas evangélicas ao redor do mundo. And this, of course, is right-wing media, I can say, if I can express like this. E eu poderia dizer que essa fonte da mídia vem da extrema direita. But I just want us to see that how important is our waymarks and how this is teaching things to us. E eu quero que a gente veja como importantes são esses marcos e aquilo que nos ensina. So let's come back to 1996. Então vamos voltar para 1996. This is the formalization of our message. Isso é a formalização da nossa mensagem. The line of the priests. Na linha dos sacerdotes. And we have Fox News. Nós temos a Fox News. And in that year, we have MSNBC. E nesse ano nós temos a SNBC. Go ahead. What else do we have been going to the online platform? E o que mais nós temos se nós formos para essa plataforma online? Going to the online platform. Sorry. I don't think I have it. Yes, I don't. But you were here in the class that Brother Ian did had, and you probably know the other ones. Mas vocês estavam aqui na aula do irmão Arion, então provavelmente vocês sabem quais são as outras. Yahoo News. Nós temos as notícias da Yahoo. What else? I don't think CNN was this year. Eu acho que a CNN não foi nesse ano. Time was here way before. A Times foi antes. New York Times. Nós temos a New York Times. And the one that I really like is E- Washington Post. E a que eu realmente gosto é a Washington Post. This is an interesting newspaper. E esse é um jornal interessante. It has been there since, I think, 1877. E eu creio que esse jornal já existe desde 1877. So it's doing a work for a long time. Então tem feito um trabalho durante algum tempo. But here we have this being marked in this important prophetic waymark. E temos isso então sendo marcado nesse marco importante. And I don't think it's coincidence that when we come to 2017, E eu não creio que seja coincidência quando a gente vem para o ano de in 2017, February, em fevereiro, that year, Washington Post will, for the first time, adopt a slogan to use in the web page. e a Washington Post adopta um slogan para ser usado na sua página da web. And the slogan is "Democracy dies in darkness." E dizem que a democracia morre na escuridão. Nas sombras. So maybe you don't realize how important is this, Então talvez você não entenda quão importante é isso. but just in the beginning of February, Mas no início de fevereiro, about 2 weeks after Donald Trump took office, president. 2 semanas depois de Trump assumir o cargo, And then they are using this motto. eles usam esse lema: Democracy dies in darkness. democracia morre nas sombras. So if you go and search why they adopted that motto, Se você for procurar por que eles adotam esse lema, it's not really because Trump
won election. Não é porque o Trump ganhou as eleições. They wanted to adopt this a while before that Trump was even running for election. Eles queriam adotar isso muito antes do Trump ter concorrido para a presidência, But I don't think para as eleições. they went online in the 1996 intentionally, but it was prophetic. Mas eu não creio que eles ficaram online intencionalmente, mas isso é profético. This was prophetic. Isso é profético. 1996. Uhum. And when you search about this phrase was coined back in the presidency of Richard Nixon. E se você procurar sobre essa frase, vocês veem que isso já vem de trás da presidência de Nixon. And you know how Nixon is connected to what we believe about Donald Trump. E vocês sabem que Nixon está agregado àquilo que a gente sabe de Donald Trump. So it was adopted from this history back in the presidency of Nixon, when things were going in secrecy in the government. Então, isso foi adotado no governo de Nixon quando as coisas estavam acontecendo secretamente no seu governo. So it was a judge in that time that used that phrase. Então, foi um juiz desse tempo que usou essa frase. And here we have this now being something of, what can I say, importance of notoriedade. Notoriety. I don't know if this. Huh? Of significance, yes. E agora nós temos isso aqui nesse marco como algo bem significante. And what I find even more interesting is a quote of Sister White. E aquilo que eu acho interessante é uma citação da irmã White. Let's just read it, and we can start to have a little discussion about this. I don't want to spend too much time. Então vamos ler essa citação, mas não vamos gastar muito tempo nela. Give me it's 5 Testimony Volume 5, page 452. Paragraph 1. Então essa é a referência no inglês e tem no português também. It's halfway in the paragraph. E vamos ler na metade do parágrafo. Você achou? Você também? Você pode ler aqui. Aqui, ó. Vai começar aqui. O movimento. The Sunday movement is now making its way in darkness. O movimento dominical está agora preparando o caminho na sombra. The leaders are counseling the true issue, and many who unite in the movement do not themselves see whether the undercurrent is standing. Seus dirigentes ocultam seu legítimo intento e muitos dos que eles aderem ignoram para onde os leva a corrente. Just let me see something. Okay, so its professions are mild and apparently Christian, but when it shall speak, it shall reveal the spirit of the dragon. Os intuitos professados são os de índole
branda e aparência cristã, mas sua fala há de revelar o espírito do dragão. So what is going on is So- that go ahead. O que está acontecendo She's saying that when the Sunday Law movement is taking place or preparing its way, ela diz que quando a lei dominical está acontecendo ou preparando o seu caminho, the leaders of that movement they have Christian appearance. os líderes desse movimento têm uma aparência cristã. So that's all that we are talking about the whole camp meeting. Então é isso que nós estamos falando durante toda essa campal. Two sources of information. Duas fontes de informação. One is leading the what is the word? The sorry. Okay. One is the professions of one is like Christian, Umas professam coisas que são cristãs, and actually it will reveal the spirit of the dragon. mas na verdade vai revelar o espírito do dragão. So who speaks as the dragon is not that side of the issue; it's the other side. Então quem fala como o dragão não é aquele lado do problema, mas é esse de cá. So I just want to finish that quote that we might have this in mind as we continue studying Midnight Cry message. Então eu quero terminar essa citação para que a gente possa ter em mente quando a gente estudar essa mensagem do Clamor da Meia-Noite. It's our duty to do all in our power to avert the threatened danger. Danger. É o nosso dever fazer tudo ao nosso alcance a fim de advertir contra o perigo iminente. We should endeavor to disarm prejudice by placing ourselves in a proper light before the people. Devemos esforçar-nos por destruir os preconceitos, assumindo a legítima atitude diante das pessoas. So in that issue that is going on in the Sunday movement, Então, nesse problema que está acontecendo nesse movimento da lei dominical, we should put our efforts to undo people's prejudice. então nós devemos fazer todo o esforço para desfazer os preconceitos das pessoas. So you now understand why it's taking so much effort to us to unlearn and now start to learn things. Então vocês veem como toma bastante do nosso esforço tentar desaprender certas coisas e aprender coisas novas. What we thought to be good is now being shown to be bad. Aquilo que a gente achava que era bom, agora a gente vê que é ruim. And what we thought to be bad, now we understand that it's good. E aquilo que a gente achava que era ruim, hoje a gente sabe que isso é bom. We should bring before them the real question at the issue. Thus interposing the most effectual protest against measures to restrict liberty of conscience. Devemos esclarecer-lhes a questão propriamente dita em torno da qual gira a controvérsia e, deste modo, lavrar o mais eficaz protesto contra medidas tendentes a restringir a liberdade de consciência. We should study the scripture and be able to give the reason for our faith. Devemos examinar as escrituras a fim de estar habilitados a dar razão da nossa fé. So now she's going to quote an important and well-known passage in this movement. Então ela agora vai citar uma passagem bíblica bem importante e conhecida nesse movimento. Says the prophet, "The wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand." Diz o profeta: os ímpios obrarão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os entendidos entenderão. So let's come back to this year. Então vamos voltar para esse ano. Why are those? Why do we need those two? Why do we have those two streams of information in the formalization of our message? Então por que a gente precisa dessas duas informações na formalização da nossa mensagem?
My question is, these two streams of informations Então, a minha pergunta é: essas duas fontes de informação are placed in the formalization of our message. Why? são colocadas na formalização da nossa mensagem. Por quê? In the formalization of our message, we have this concept of two streams, the Ulai and the Hidekel. E na formalização da nossa mensagem, nós temos essas duas fontes que são simbolizadas pelo Ulai e o Edekel. Porque nós temos uma linha interna e outra externa. So he said, because we have an internal line and an external line. Repeat the question? My question is, why do we have these two streams of information being marked at the formalization of our message as priests? Então a pergunta é: por que a gente tem essas duas fontes de informação sendo marcadas nesse ano, que é a nossa formalização da mensagem como sacerdotes? Increase of knowledge. What did you say? Eu creio que você tem isso em todos os marcos. The two streams? As duas fontes? Those two? Essas duas? Is that what you're saying? Just asking. Estou perguntando se é isso que você quer dizer. But I'm asking why. Mas eu estou perguntando por quê. Tá ligado? Tá. A partir delas que sacerdotes poderão ser definidos como ímpios ou salvos, de como eles recebem as informações e interagem com elas. É o teste. So this will be the test to see that how the unjust will deal with these two streams of information. Okay. I think this is correct, yeah. Eu creio que está correto. But I just want to, I will make my point. It's because we are tested based upon the streams of information that are given to us. E o ponto é, a resposta é, nós somos testados baseados na fonte de informação que nos é dada. This is not some minor things. Isso não são Minor coisas de menor importância. These are of vital importance. E são coisas de importância vital. And there is no way that we need to mix those two streams. E de nenhuma forma a gente pode misturar essas duas fontes. They need to be kept separated, Elas devem ser guardadas de forma separada. and we need to follow the right stream that will take us to the sea of glass. E nós devemos seguir a fonte correta que nos vai levar até ao mar de vidro. So, just want to bring us our attention to streams of information that are here. Então eu só quero voltar a nossa mente para essas fontes de informação que a gente tem aqui. So when we had this time, Time of the End magazine being written, it was also needed that Elder Jeff chose the correct information. Então, quando essa revista do Tempo do Fim estava sendo escrita, foi necessário que o irmão Jeff escolhesse a informação correta. Because when that happened, you have two ideas being portrayed here, two different theories being illustrated here. Porque quando isso acontece, nós temos duas teorias sendo ilustradas aqui. You have one stream of information saying this was the United States bringing down the Soviet Union. Nós temos uma que diz que foi os Estados Unidos que derrubaram a União Soviética. So this is the correct one. And the Então, other one is there is some essa seria a certa. elite that is pretending or playing Playing a wrong role. Pretending to be. fingindo, Yeah, pretending to be. they're pretending that this was real, but they are actually doing something behind people. They are the elite in the world. So on the other Elite. Okay. thank on you. the other side we have do outro lado a gente tem essa elite fingindo que eles estão do lado das pessoas do mundo.
So they call this the globalists. E a gente chama isso de globalistas. Or the other way to understand that is what we saw being the multilateralism with UN being created, or if you can understand what I mean. E do outro lado, nós temos o multilateralismo, onde a gente vê a ONU sendo criada. They say this is the establishment, and they are controlling what is going on in the world affairs. Então, isso é o que é estabelecido, e eles dizem que eles estão controlando o que está acontecendo ao redor do mundo. This is a conspiracy. Um estabelecimento. I think in Portuguese they use establishment, like they don't translate this. E eu creio que em português eles usam isso como estabelecimento. No, establishment. Estabelecer. No. They don't Establish. translate. Não tem tradução no português. The establishment. The establishment, então. Em português eles falam nas notícias o establishment. É isso, eu acho que eles falam. Então, não traduzem. They don't translate this. So you have these conspiracy theories behind what is going on in the world's affairs. Então, nós temos essas teorias de conspiração que estão acontecendo por trás essas coisas ao redor do mundo. So when we come to the line of sorry, because I'm not going to give all the lines, it's going to take too much time. But we know that the line of the Levites starts at 9/11, right? E eu peço desculpa porque eu não vou mostrar todas as linhas, mas nós sabemos que a linha dos levitas começa no 11 de setembro. And when you have this waymark, you have two messages being given externally. E quando nós temos nesse marco, nós vemos que temos duas mensagens sendo dadas de forma externa. One says that 9/11 was because of Islam. Uma diz que o 11 de setembro é por causa do Islã. The other one says that it's because of this elite, E outra diz que é por causa dessa elite. those people who are controlling the affairs of the world. Essas pessoas que estão controlando as coisas ao redor do mundo. So this is also being this conspiracy theories being brought back. Então, essas teorias de conspiração estão sendo trazidas novamente. So I'll draw here the line of the Netinims. Então, eu vou desenhar aqui a linha dos netineus. And when is the time of the end of the Netinims? E quando é o tempo do fim dos netineus? 2014. 2014. So what is the two streams, or I don't know what to call this, but the two streams that are illustrated here? E quais são as duas fontes que são ilustradas aqui? It's a little bit it's a little bit more hard to illustrate this, but É um pouquinho mais difícil de ilustrar isso aqui, I would say that this is what is going to be understood in the Increase of Knowledge 2016. mas eu diria que isso é o que vai ser entendido com o aumento de conhecimento em 2016. Just like this is better understood in the Increase of Knowledge here. Assim como o marco de 1989 é melhor entendido no aumento de conhecimento. Clinton and Trump. Então, nós temos Clinton e Trump. Clinton. Thank you. Trump is saying, I came to fight against the establishment, those people who want to control the affairs of the world. Então, o Trump diz que vem lutar contra esse establishment, essas pessoas que querem lutar contra o mundo. And Hillary is, in that scenario, she's part of this establishment or the globalists. E a Hillary faz parte desse establishment que a gente chama de globalistas. So are we against the globalists or globalism? Será que a gente é contra esses globalistas? Ou globalismo? Is globalism bad?
Será que esse globalismo é errado ou é algo ruim? Do we have opinion? Será que a gente tem uma opinião? Could you explain what is could. it to be these globalists? I could, but Brother Aryan did a very good work in doing that when he brought this picture here. Eu poderia fazer isso, mas o irmão Ariel explicou isso muito bem quando ele demonstrou na aula anterior. So it's the whole of UN, Então, é a ONU inteira, the nations that they come together to protect or to interfere in misbehavior in politics or international affairs. então, são Maybe todas he can essas speak. He can say something that I'm Então, missing. todas essas nações que se juntam para lutar contra esses problemas que têm acontecido ao redor do mundo. Or he can even correct me if I'm missing points. Se o irmão Ariel quiser comentar. I only had the impression 5 minutes before you were talking about elite, like about a bad thing, I think. Há uns minutos atrás eu tive a impressão que você estava falando dessa elite como algo ruim, Or was that a good thing? ou foi algo bom? This, yeah, I understand So- what you say. I and will you- try to clarify what maybe people got No, the the same only thing I impression. want to say, you were talking about the elite as being a bad thing, and then you compared it with the multilateralism, what I described there, and that's a good thing. Yeah, when you come here, I swapped something, but I will explain. I will Então, explain. o Wesley vai explicar mais sobre esse conceito da elite. What happens is this is what that's the mainstream media covering what happens in 9/11. Então- Islam attacked United States. O que isso é uma das fontes da mídia ilustrando o que aconteceu no 11 de setembro, que seria o Islã atacando os Estados Unidos. But what the conspiracy theorists did was to give the idea that it was something that was made by the elite of the world, like it was the government doing this. Sorry? Da elite. Elite. Yeah. Thank you. Mas o que essas teorias de conspiração fazem é passar essa ideia de que é essa elite que causa todos esses assuntos ou problemas que estão acontecendo mundialmente. So I'm not saying this that is called the elite is bad, but I'm saying this is the theory behind what happened in 9/11. So I'm calling this the elite. But this is a conspiracy theory. The elite did this, though we know that didn't happen. Então eu não digo que essa elite seja algo ruim, mas são eles que estão por trás de tudo isso que acontece ou que dizem que aconteceu no 11 de setembro. So here Trump comes with his conspiracy theories, blaming or saying that Clinton is part of this elite. Então Trump vem com as suas teorias de conspiração dizendo que a Hillary Clinton é que está por trás de todas dessa elite. Mm-hmm. I would like to state and leave it clear, the elite doesn't exist. E eu gostaria de dizer e deixar bem claro que essa elite não existe. Talvez, This is Optional. created by conspiracy theories. so the elite is just something that doesn't exist, but there is a group of nations that had to learn how to work together in a different world, which Então, is the essa global world. elite não existe, mas é um grupo de nações que teve que A elite não existe, mas o que sim existe é um grupo de nações que tiveram que aprender a trabalhar juntas num mundo diferente, um mundo globalizado de hoje. E elas se restringem uns às outras porque elas estão conectadas e trabalham juntas. So they restrain each other because they have to work together. So yeah, this is just a name that they give in a negative sense. Então isso é apenas o nome que eles dão de forma negativa. So, for the sake of time, I'm not having too much time to make some points, but I believe you saw in the previous studies that we have this 10 years period before each time of the end.
Então, pela falta de tempo, eu estou correndo por algumas coisas, mas eu creio que em outros estudos vocês viram que a gente tem esse período de 10 anos antes do tempo do fim. So we have 2004 Então, nós temos 2004, before this time of the end for the Nethinims. antes desse tempo do fim dos Netineus. And here, what happened? E o que acontece aqui nesse ano? What we have in 2004? O que nós temos em 2004? We're talking about information. Nós estamos falando de informação. And that year is when the Nethinims start to have the chance to understand what is going on in the affairs of the world. E em 2004 é quando os Netineus têm a oportunidade de entender o que acontece nesses assuntos mundiais. So we have Michael Moore, Então nós temos o Michael Moore, and I think it was his best documentary that was released that year. e eu acho que é um documentário passado que foi lançado nesse ano. If you know, it's Fahrenheit 9/11. Fahrenheit 9/11, 11 de setembro. So what he starts to tell everyone in the world with that documentary. Sorry, Então o que ele começa a dizer a todas as pessoas no mundo com esse documentário is what happened in 2001 or with the Bush administration. e o que ele começa a explicar o que aconteceu em 2001 com essa administração de Bush. He explains what is the relation or why Bush invaded Iraq in the year 2003. E ele começa a dar a razão pela qual o Bush invadiu o Iraque em 2003. Going against UN as as we saw with Brother Arian earlier. Indo contra a ONU, como a gente viu com o irmão Ariel na aula anterior. He doesn't care about UN, and he's just doing what he wants because he blamed Iraq for doing what happened in the Twin Towers. Ele não se importa com o Irão porque ele culpa o Iraque pelo que aconteceu com as Torres Gêmeas. Maybe if I read something, it's going to be more informative. Talvez se eu ler algo vai ser mais informativo. So here, it's about his movie or his documentary. Então aqui é sobre o seu documentário. The movie begins by suggesting that friends, okay, so he will suggest that Fox News is behind, let me just read. The movie begins by suggesting that friends and political allies of George W. Bush at Fox News Channel titled the election of 2000 by prematurely declaring Bush the winner. It then suggests It then suggests the handling of the voting controversy in Florida constituted election fraud. O filme começa sugerindo, ou o documentário começa sugerindo que esses amigos e aliados políticos de George W. Bush e da Fox News, na Fox News, intitularam as eleições de 2000 de prematuramente declarando que Bush era o vencedor. Nessas sugestões, lidando com a controvérsia dos votos na Flórida, constituíram a eleição uma fraude. On May 22nd, on May 22nd, 2004, the film was awarded the Palme d'Or. It was the first documentary to win the award since Jacques Cousteau, and with some movie or some documentary that was released in 1956. Just as his much
publicize. She's gonna read that whole thing, and then she will translate. Então eu vou ler no inglês e depois vou traduzir. On May 22nd, 2004, the film was awarded the Palme d'Or. It was the first documentary to win at the award since Jacques Constantin and Louis Malle's The Silent World in 1956. Just as is much publicized Oscar acceptance speech, more speech in Cannes included some political statements. I have a sneaking suspicion that what you have done here and the response from everyone at the festival, you will assure that the American people will see this film. I can't thank you enough for that. You've put a huge light on this, and many people want the truth, and many want to put it in the closet. Just walk away. There was a great Republican president who once said, if you just give the people the truth, the Republicans, the Americans will be saved. I dedicate this Palme d'Or to my daughter, to the children of Americans, and to Iraq, to all those in the world who suffer from our actions. A 22 de maio de 2004, esse filme foi dado um Oscar, uma recompensa, um prêmio na Palme d'Or, que foi o primeiro documentário a ganhar esse prêmio desde o tempo de Jacques e Louis Malles, e era intitulado The Silent World, que foi publicado em 1956. Da mesma forma que ele publicou esse Oscar e foi aceita essa fala de Moore, o discurso de Moore em Cannes incluiu algumas declarações políticas. Eu tenho uma suspeita de que tudo que ele fez em resposta a todos que estavam nesse festival seria garantir ao povo americano que virem esse documentário. Eu não consigo agradecer o suficiente. Você colocou um holofote em tudo aquilo que as pessoas querem como verdade e muitas colocam no armário e apenas se retiram. Havia um presidente republicano que uma vez disse: se você apenas der ao povo a verdade, os republicanos, os americanos serão salvos. Eu dedico essa Palme d'Or, que é esse prêmio, à minha filha e às crianças americanas do Iraque e a todos aqueles no mundo que estão sofrendo com as nossas ações. So, in summary, what this is telling us is that when he won this award, his movie now everyone can see because it's in the holophone, the spotlight of everyone. Então, o que ele diz quando ele ganha esse Oscar é he thanks everyone. Esse prêmio tá. Ele agora está nesse holofote. Então agora todos conseguem enxergar o que está acontecendo na América. Então ele fala do Iraque e da Fox News. Então, quando a linha dos Net News começa, eles têm essas informações para conseguirem decidir pelo lado certo. E ele começa por dizer, se você der a verdade ao povo, você vai salvá-los.
Então ele declara que isso é o que é verdade para o povo americano. There are really nice things when you start to think about who is Michael Moore. Então existem coisas muito boas quando a gente pensa em quem é o Michael Moore. His name means uncultivated field. E o seu nome significa campo não cultivado. You know that before the time of the end you have this fallow ground. E você sabe que antes do tempo do fim você tem esse solo sem nada. Which is a uncultivated field or ground. Que é um solo que não está cultivado. So he's the one that is being raised to speak, to give a message to the next. Então ele é a pessoa que está sendo levantada para dar uma mensagem aos netineus. So after the elections of 2016, Então depois das eleições de 2016, this is what happened in 11/9 that year. ele vê o que acontece na 9 de novembro desse ano He will create another documentary. e ele cria um novo documentário. And this documentary will be published in the 21st of September. E esse documentário vai ser publicado a 21 de setembro In the theaters. Tá certo. And we'll go online on December the 19th. E isso vai ser publicado nos teatros e depois passa para os cinemas a 19 de dezembro. Online a 19 de dezembro. Eu não creio que está no quadro mais, mas você sabe a importância dessas duas datas. This is when the strategy of cybersecurity was announced by Trump. Isso é quando a segurança da cibernética foi anunciada por Trump. This is at the beginning of that battle, Heraclea. Isso é no início dessa batalha de Heracleia. So Heraclea is marked by this day. Então, The king of the north will start his battle against the king of the south. Então, Heracleia é marcada por essa data quando o rei do norte começa a sua batalha contra o rei do sul. And that date is when the battle is finished. E essa data é quando essa batalha termina. This is when Trump will withdraw the troops of Syria and half of the troops of Afghanistan and will remove sanctions upon Russia. Então, isso é quando Trump tira as tropas da Síria e parte das tropas no Afeganistão e tira também as sanções. If you count how many days is from this to this, you will have 126. Se você contar os dias, de uma data para outra, nós teremos 126 dias. And the name of that documentary is Fahrenheit E o nome desse documentário é Fahrenheit. he swapped the numbers and it's 11/9. E eu troco os números e coloco isso como 9 de novembro. And if you watch the trailer of that documentary, it's gonna finish by saying, ladies and gentlemen, the last president of the United States. E se vocês virem o trailer desse documentário, começa por dizer: senhores e senhoras, o último presidente dos Estados Unidos. So this is a prophetic statement if you want to see. Então, isso é uma fala profética, se você quiser ver dessa forma. This is, I don't think it's intentionally, but there is this chiasm with these two documentaries. E não acho que é de forma intencional, mas nós temos esse quiasma com esses dois documentários. And it's now pointing to November the 9th. E ele agora está apontando para 9 de novembro. And in this very documentary, he will introduce or he will present Alexandria Cortez-Ocasio. E nesse documentário, ele apresenta a Alexandria Cortez Ocasio. As known as AOC.
que é mais conhecida como AOC. Não, ACO. Não, ocásio, contrário, né? Então é mais conhecida como AOC. So, and by the time this document was produced, she wasn't yet in Congress. Congress. Então, quando esse documentário foi publicado, ela ainda não estava no Congresso. He's introducing her here now to the net news. Mas agora ele está introduzindo ela aqui para os Net News. Those dates that we know about. E nessas datas que a gente já conhece. And now today she's the major enemy of Trump in Congress. Like E she's fighting him strongly. nos dias de hoje, ela é a maior inimiga de Trump no Congresso. É ela que luta contra Trump. And she now has 3 more women joining her in this fight. E ela agora tem mais 3 mulheres se juntando a ela nessas lutas. Interesting is that she was born on 1989, O interessante é que ela nasceu em 1989, October 13th, a 13 de outubro. and this date E essa data is when we mark internally the Midnight Cry for our movement. é quando nós marcamos esse clamor da meia-noite no nosso movimento, de forma interna. So now we see Alexander Ocasio-Cortez being aligned with our message, bringing us back to that year. And I'm asking the very same question I asked here. Why do we have those things bringing us to our own history, this Então nós temos agora a Alexandria Ocasio-Cortez sendo marcada nesse ano, nessa mesma data, e a minha pergunta continua sendo a mesma. Por que a gente marca ela nessa data na nossa linha como sacerdotes? because these are things that are testing us. Porque isso são coisas que estão nos testando. And we need to understand what stream we should be following. E nós precisamos entender que fonte nós estamos seguindo. I don't have enough time to bring more thoughts on all of this, but I wanted to let you or leave you with some important things about the streams of information or the net news. Então, eu não tenho muito mais tempo para falar sobre outros pontos, mas eu gostaria de deixar alguns pensamentos para a gente refletir sobre os Net News. So God is calling the net news here, but He's also calling our attention to what is important externally. Então, Deus está arando os Net News aqui, mas também está chamando a nossa atenção para aquilo que é importante de forma externa. So maybe you were already conscious about the importance of knowing what Trump is doing. Então, você talvez está consciente daquilo que Trump está fazendo, Now you also need to start to consider those characters in that history. mas agora você precisa também começar a considerar essas pessoas nessa história. I'm not saying I have main things or complete line about those things, but I do believe that what those people are praying, the role they are praying externally, has some correspondence internally because of what we said yesterday. Talvez eu não tenha essa linha completa, mas eu acredito que o papel que essas pessoas estão desempenhando de forma externa tem também implicações internas. These are all parables. Isso é tudo parábolas. You saw Brother Arian bringing us these elements about gender, race, slavery, or some of those points we you know, that we have.
gender, race, all of those things are coming to light now in the fight between Trump and Alexandria externally. And these are being reflected internally. Então, todos esses assuntos de gênero, de raça, são uma luta entre a Alexandria e o Trump. E eu creio que também nós temos essa mesma luta internamente. He's attacking 4 women E ele está atacando 4 mulheres of race and of other countries, Spanish. He's attacking those 4 women, and this is all in light to those points of race, gender, and so on. Então, ele está atacando essas 4 mulheres e está trazendo à tona esses pontos de raça, gênero. The border crisis that is taking place in the United States is actually a racial fight. Então, esse problema das fronteiras que está acontecendo agora nos Estados Unidos é uma luta por causa de raça. I think today Trump tweeted some racist comments. Ainda hoje, o Trump colocou no Twitter um comentário bem racista. Even today, Trump tweeted that the world is being controlled by his elite, and he called this the deep state. E ainda hoje ele comentou que o mundo está sendo controlado por essa elite e ele chama isso desse estado profundo. And this is all online, Twitter. E isso está tudo online, está no Twitter. I think you have a comment. I must go. Yes, a short, interesting fact Só um ponto curto e interessante about the title that Michael Moore chose for his movies. só sobre o título que Michael Moore escolheu para os seus documentários. He borrowed this title from a novel, a book. Ele tirou esse título de um livro. It's a well-known fiction story. E é uma história de ficção bem conhecida, It's called Fahrenheit 451. que é conhecida por Fahrenheit 451. By Ray Bradbury. Bairro, Ray Bradbury. que é escrito pelo Ray Bradbury. And if I had to sum up the content of this book, E se eu tivesse que somar o que contém esse livro, I've read it several times, and it's basically on streams of information. e eu li esse livro várias vezes, e é basicamente sobre fontes de informação. It describes a world Yes. where books are forbidden, E partes desse livro foram proibidas. Não. It describes a world in which books are forbidden. Descreve uma palavra que é proibida. Mundo. Worlds. Descreve um mundo em que certas palavras são proibidas. Livros Books, são proibidos. and people are basically controlled by a state media. E as pessoas são controladas por esse estado da mídia. Uma mídia controlada pelo Estado. So I just found it interesting that this book is basically on streams of information. Então eu acho interessante que esse livro fala de correntes de informação. So this is very interesting and important. Então isso é bem interessante e importante. I don't have time to continue to make more points about this. Eu não tenho tempo para continuar fazendo mais pontos sobre isso. But we need to start to understand how our world is being governed by those parables, and we should see how important is streams of information. Mas nós devemos ver quão importante que o nosso mundo está sendo regido por essas parábolas e essas correntes de informação. Maybe for you, this is just like nice and interesting information. Talvez para você essa seja uma informação boa e interessante. But if you go to America, this is something that is not easy to accept. Mas se vocês forem para os Estados Unidos, isso não é algo tão fácil de ser aceitado. And I'm saying that just for the purpose that this also has to have an impact in you in Brazil. E da mesma forma, isso deveria ter um impacto em vocês aqui no Brasil. Because even
today receive the message of people who are just they are not accepting the conclusions that we are heading to. Porque ainda hoje eu recebi uma mensagem de pessoas que não estão aceitando as conclusões para as quais nós estamos chegando. They are standing to defend our president, which we understand to be the role that he is playing in all these controversies. E eles estão querendo defender o nosso presidente e a gente sabe o papel que ele está desempenhando nessa controvérsia. They even say that if this is really so, I will leave that movement. E as pessoas dizem, se isso é mesmo assim, eu deixo esse movimento. It is important to understand what we're trying to say, because at some point will catch us in a more, if not yet, in a more impacting way. Porque isso pode nos levar a algo que é bem impactante. Okay, let's pray. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por essa campal. Pelo tempo que nós podemos passar juntos com os nossos irmãos e irmãs. E pelas bênçãos dessas reuniões. E agora voltamos para a nossa rotina diária. Que nós possamos interiorizar todas essas coisas e ser luz para as pessoas. Essas bênçãos eu peço no precioso nome de Jesus. Amém.